Olá, meus amigos, muito boa tarde, estamos juntos novamente. E o nosso tema, desta vez, ele volta a considerar certas questões ligadas, então, à física, de um modo geral. Quando nós estudamos física, nós sempre temos uma ideia: existe a física clássica e a física moderna. Na verdade, nós temos uma física só, que para podermos, com a ferramenta que ela, física, nos oferece para estudarmos os fenômenos da natureza e do universo, nós temos dois aspectos. Seus aspectos que são regidos pelas equações e as leis da física clássica, e aquelas outras questões que nós precisamos conhecer gradativamente para podermos estudar fenômenos que, sem estas outras novas ferramentas, nós não conseguiríamos descrevê-las, entendê-las e assim sucessivamente. Então, o nosso tema agora, por estes minutos, tem a ver com a ideia do paradigma quântico, só que agora ligado à evolução da pessoa, do espírito, do ser, mas também à evolução do universo. Todos nós sabemos que somos filhos de Deus, do grande Criador. Nós, como estudiosos de uma ciência ou outra, nós somos, de novo, aprendizes de tudo. Nós encontramos tudo pronto. Nós sabemos que Jesus, o Divino Mestre, e sabemos pelo livro A Caminho da Luz, de Emmanuel com Francisco Cândido Xavier, que há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro de natureza crística, e a ele Deus outorga todo o conjunto de um imenso trabalho para gerar um planeta habitável, onde viveria a humanidade terrestre e faria ela e os seus integrantes aqui um longo processo evolutivo, galgando sucessivamente as diversas etapas da evolução das humanidades, de mundo primitivo para de expiações e provas, mundo a caminho e mais adiante já regenerado, mundos ditosos ou felizes, mundos puros lá adiante. Todos nós já temos vivido boa parte deste processo e viveremos outra grande parte nos dias do porvir. Quando nós falamos em evolução do ser, nós nos lembramos de uma ideia de um determinado espírito que traz uma noção de que cada filho de Deus, em qualquer parte do universo, e portanto inclui a nós todos na Terra também, nós progredimos em dois grandes aspectos. Um deles em bondade e amor. E um outro aspecto que se chama, e é chamado por eles, ciência universal. Nós podemos, na condição de espíritos puros, no futuro, chegarmos ao auge do que faria sentido no futuro em bondade e amor. Mas em ciência universal, nós sempre estaremos a caminho. Seremos sempre aprendizes de alguma coisa, de algo que hoje nem podemos supor, mas uma noção que eles nos deram no sentido de uma eternidade em busca do conhecimento e da realidade de Deus em todos os grandes aspectos do universo. Quando Kardec aqui esteve, nós tivemos a ideia de alguns espíritos franceses que estiveram reencarnados em França, é isso que quis dizer, junto a Kardec. Um deles, Camille Flammarion, o grande astrônomo europeu daqueles tempos do século XIX. E ali nós vimos uma ideia que se tinha da astronomia da época, por exemplo, estudando uranografia geral no livro A Gênese, mas o livro A Gênese como um todo também. Mas hoje nós temos uma ideia muito razoável, mas ainda pequenina, das questões do universo em si.
a partir do grande desenvolvimento da ciência humana, da física de um modo geral, das duas. Por exemplo, a mecânica celeste você estuda pela física clássica e nós vamos precisar dela eternamente no desvendar dos grandes mistérios da vida universal. Tanto quanto nós precisamos de um paradigma novo, um paradigma da física quântica, para podermos compreender melhor certas questões que nós nem enxergávamos, quanto mais sabíamos valorizar, mas que agora são necessárias. Nós sabemos que o grande aspecto da evolução espiritual é o aspecto afetivo, amoroso, emocional, solidário, no campo das virtudes morais da criatura humana. Mas tudo isto tem a ver com até as questões da física moderna. Nós poderíamos examinar hoje, até certa hora da noite, certos aspectos ligados a saltos quânticos da evolução do espírito. Mas vamos fazer uma caminhada mais simples, vamos ver algumas noções para como que tratarmos certos aspectos de um modo mais geral, para que nós todos nos situemos em questões mais básicas que poderiam ser bem úteis para nós, mas simples todas elas. Então nós gostaríamos de novo voltar à pessoa. Ontem nós estivemos numa determinada parte de Lisboa, visitando diversas questões deste poeta tão lindo, que é da vossa pátria, mas que é de língua portuguesa e é nosso também. Tenho pensamentos que, se pudesse revelá-los e fazê-los viver, acrescentariam nova luminosidade às estrelas, os pensamentos humanos do Espírito Filho de Deus, como ele era e é. Nova beleza ao mundo e maior amor ao coração dos homens. Aprendizes de tudo e aprendizes com a poesia maravilhosa, extraordinária do nosso querido Fernando Pessoa. Quando nós olhamos para cá, vemos um cenário de uma pequenina parte do universo. Hoje, uma imagem de fotografia pelo Hubble. E aí nós voltamos a considerar, somos pequenos como pessoas, como almas, como mundo, um verdadeiro grãozinho de areia numa praia cósmica, não é verdade? E estamos aqui já podendo conversar de temas que nos dirão respeito, evolução afora, fazendo parte das nossas bases da construção do homem do amanhã. Damos agora, então, os primeiros passos no plano físico do conhecimento e da busca pelas verdades definitivas. No final do século XIX e no início do século XX, nós tivemos grandes avanços da filosofia e da ciência, avanço da tecnologia e da reflexão filosófica, uma profunda transformação dos paradigmas. Vivemos todo um conjunto de milênios num materialismo difuso pela humanidade, mas a partir do século XIX, pelo avanço da ciência e pelo surgimento da doutrina espírita, nós estamos mudando o foco das coisas, o entendimento das questões mais relevantes. Corpo humano sendo mais conhecido pela evolução da biologia em múltiplos aspectos, pela evolução da medicina em geral, da física, da psiquiatria, da psicologia, quanto avanço nas últimas décadas. Dois paradigmas, o materialista e o espiritualista, olhando para os mesmos fenômenos, porque a nossa herança é longa na materialidade, numa visão estreita de mundo, numa visão estreita da criatura humana. Mas a amplidão da alma humana vai sendo como que descortinada à nossa frente. E nós vamos, então, tomando pé de quem somos, de onde nós viemos e qual é o verdadeiro sentido da nossa estada no nosso mundo. Se nós quiséssemos estudar sobre paradigmas, o grande autor, considerado mundo afora, chama-se Thomas Samuel Kuhn, quando ele publica A Estrutura das Revoluções Científicas.
É uma leitura sugerida e ele traz a ideia de paradigma, realizações científicas que geram modelos, que por um determinado período maior ou menor, orientam o desenvolvimento das pesquisas na busca de soluções para os problemas nelas suscitados. De tal maneira que paradigma é um princípio, teoria ou conhecimento, originado da pesquisa em um campo científico, uma referência inicial que servirá de modelo para novas pesquisas e novas gerações. Aqui nós estamos falando de paradigma quântico, ligado a uma questão específica da ciência moderna, que tem a ver com a física contemporânea, a chamada física moderna. De tal maneira que nós poderíamos lembrar, um paradigma representa um mapa, como se nós fôssemos navegadores, e nós estamos em Portugal. E nos recordamos de Henrique de Sagres, a ideia de termos à nossa frente uma ideia do universo, a partir desses mapas que são utilizados pelos cientistas na exploração do mundo. Enquanto este mapa paradigmático se mostra frutífero, é ele que vai ser usado, e o entendimento da vida e da ciência virão por ele, até que ele se torne insuficiente, precário, e nós tenhamos que mudar o mapa, mudando o paradigma e avançando um pouco mais. Houve um determinado aspecto que era da época, vamos dizer assim, de final do século XIX. E nesta altura, nós tínhamos físicos se debruçando sobre questões básicas da física. Houve alguém que acreditava dentro da física que a física tinha acabado, que não se precisava descobrir mais nada, que era apenas uma questão de levar o conhecimento às questões práticas, pragmáticas da vida humana. E aí havia uma questão da chamada radiação do corpo negro, que mimetiza as estrelas, a ideia de um metal incandescente no fogo e a discrepância entre a previsão teórica da física clássica e a ideia do resultado do experimento e do laboratório. Isso se chamou a catástrofe do ultravioleta. Depois veio a catástrofe do átomo de hidrogênio. E aí nós tivemos a necessidade de quase todos os físicos do mundo todo se debruçando sobre a questão para entender por que o laboratório mostra uma coisa e a previsão da lei de Wien, a previsão teórica, era completamente diferente. Nós sabemos que dos paradigmas científicos, especialmente no campo da física, nós temos a física clássica, originária da física newtoniana, das 3 leis de Newton, e depois o novo paradigma, que é o quântico. Lembrando que para as coisas macroscópicas, de uma maneira geral, nós temos suficientemente a clássica, mas para as questões do infinitamente pequeno, nós precisamos, no campo das partículas elementares, que só foram conhecidas depois do 14 de dezembro de 1900, nós então tivemos uma outra questão, e foi Max Planck que resolve a questão da catástrofe do ultravioleta, descrevendo a ideia da quantização da energia, e surge a mecânica quântica. Vocês estão vendo isto? Observem bem a figura. Se você vai em certos países, daí a língua inglesa, você vai ver física quântica para bebês. Esse aqui é o gato de Schrödinger. E as crianças aprendendo as coisinhas elementares do pensamento, das ideias por trás da física nova. E a ideia qual é? Crianças estão lidando com isso, bebês. Aqui, física quântica para bebês. E aí você tem a ideia, as ideias, claro, adequadas à mente infantil, mas já trazendo subsídios diferentes, numa previsão de que essa física vai permanecer e estará conosco. Todos vocês sabem do abril de 1857, o surgimento da doutrina espírita, Allan Kardec e a ciência de seu tempo. Vejam só, quem era contemporâneo de Kardec era Dalton, por exemplo, e havia a atomística de Dalton. E na atomística de Dalton, o átomo era indivisível. Daí a palavra átomo, não se pode dividir.
Pós-Kardec, vieram todos esses desenvolvimentos, e o átomo hoje é completamente diferente do que nós supunhamos se nós vivêssemos no século XIX. Surgiram prótons, nêutrons e elétrons, nuvens eletrônicas e a divisão de prótons e nêutrons em quarks e leptons. Hoje você pergunta para um jovem de 11 anos de idade do que é mesmo feito a matéria do universo, e ele já responde: quarks e leptons, coisa que seria impensável há algumas décadas atrás. Os espíritos e as revelações progressivas. Com o André Luiz nós tivemos avanços pela mediunidade de Chico Xavier, nos dando adiantamentos de algo que ele também foi conhecendo como desencarnado no mundo espiritual e traduzindo essas coisas no livro espírita para o nosso conhecimento, como vimos antes. A ideia que ele traz de que o pensamento é taquiônico, o pensamento é de uma velocidade acima da velocidade da luz. Isso está em livro espírita do nosso século XX, por ele, André Luiz e Chico. A evolução das revelações, porque o mundo, o universo vai se descortinando aos nossos olhos pelo desenvolvimento e os esforços humanos dos cientistas dos tempos atuais, mas também pelas revelações dos benfeitores espirituais e o progresso da ciência no século XX e no século XXI. Se nós pensamos em física moderna, em qualquer época, pensamos em duas coisas: a mecânica quântica, cujo grande pai foi o prêmio Nobel Max Planck na Alemanha, o que traz a quantização da energia, resolve o problema da catástrofe do ultravioleta, e a teoria da relatividade geral e especial, cujo grande espírito que reencarnou para nos adiantar nesse sentido, teve o nome de Albert Einstein e é um dos físicos mais importantes da história dessa ciência. Antes da física moderna, a mecânica clássica, a óptica, o eletromagnetismo de Maxwell, a termodinâmica e alguns outros aspectos. Newton e outros cientistas desenvolveram a mecânica clássica. E o mais lindo da mecânica clássica, além de coisas aqui mais próximas a nós, é a descoberta, a exploração do espaço e o entendimento da mecânica celeste. E como os mundos se movimentam no espaço, a nível mais próximos da Terra, como a Lua em relação ao orbe terreno, mas hoje nós trabalhamos com a ideia de conglomerados galácticos. E uma galáxia como a Via Láctea, que é média, tem 200 bilhões de sóis. A vizinha, que é Andrômeda, uma das Andrômedas, ela tem 1 trilhão de estrelas, para que nós comecemos a entender melhor o que nos espera de tão lindo de conhecimento futuro, que cada filho de Deus que hoje vive aqui conhecerá com muita clareza e naturalidade nos dias do porvir. Nós gostaríamos de lembrar dele, a figura de Newton, e reparem, aqui nós temos o quê? O telescópio Hubble. Viajou milhões de quilômetros, saindo fora da atmosfera terrestre para fotografar, e temos através dele as mais importantes fotografias e registros de imagem de tudo que hoje nós conhecemos em larga escala das questões do universo divino. Se nós estamos na Estação Espacial Internacional, nós podemos ver vocês. Vocês estão se vendo aqui? Olha aqui a península. Olha, eu ousaria dizer que aqui é a Lausanne e aqui é Lisboa. Hoje nós estamos em Lisboa, amanhã temos uma tarefa na Lausanne. Vocês estão percebendo? Hoje nós temos ideia de como as coisas acontecem durante a noite. As luzes do mundo se acendem e nós temos prodígios encantáveis. A ideia de imagens da Terra que nunca tivemos, a Terra com a Lua, o satélite natural da Terra. E os fundamentos da mecânica quântica depois de 1900, 14 de dezembro, vejam os pais, Max Planck, Einstein, Niels Bohr, da escola de Copenhague da física moderna. Estava conversando com o André outro dia, contando para ele que em reuniões de materializações no Rio de Janeiro, nós tínhamos a oportunidade, depois a médium de ectoplasmia desencarnou,
de conversar com uma infinidade de espíritos, não pela psicofonia, mas materializados ao nosso lado. E um deles era Niels Bohr, esboçando falar em idioma nosso, a língua portuguesa, e trabalhando nas reuniões de ectoplasmia entre o mundo espiritual e o plano físico, trabalhando com luzes, materializações e determinados aspectos da continuação do desenvolvimento dele, do estudo da natureza. Louis de Broglie, Erwin Schrödinger, da equação fundamental da mecânica quântica, Max Born e o princípio da incerteza, cujo pai é Werner Heisenberg. Muito bem, durante todo o século, nós tivemos uma profunda mudança da compreensão da natureza e do universo, como também permitiu a criação de fantásticas tecnologias que fizeram a mais importante e recente revolução. Um paradigma novo, importante, ele cria uma nova revolução. Revolução das ideias, do pensamento, do entendimento. E nós precisamos de revelações e revoluções progressivas. Reparem, os 100 anos dos mistérios quânticos e a ideia da levitação magnética, da supercondutividade, o uso inadequado da ciência que se chama física nuclear, que veio a partir da física moderna, chegando à ressonância e a condensados de Bose e Einstein, que é uma questão interessante, mas para vermos em 2018 ou 2019, reparem a história, a catástrofe do ultravioleta e do hidrogênio. Lembrando que a física quântica é a definitiva, é uma generalização da física clássica. A física clássica hoje é caso particular da mecânica quântica. E querem ver que coisa extraordinária? Todos vocês ouviram falar de buracos negros. Buracos negros é algo tão inusitado que a ciência humana vem conhecendo gradativamente, a questão de 80, 90 anos atrás, progressivamente, e há uma ideia entre físicos e cosmólogos, astrônomos e astrofísicos, o que há dentro de um buraco negro é algo tão diferente de tudo que nós conhecemos até hoje, que nós vamos precisar de uma outra física, além da mecânica quântica, da teoria da relatividade, para nós podermos compreender o que existe ali. Provavelmente são portais, ditos pelos colegas da física, para outras realidades. E se a gente lembrar agora que existe a ideia de que se eu juntar todas as estrelas, todos os conglomerados galácticos de todo o espaço cósmico, eu só tenho 3,6% do universo. 95% aproximadamente são compostos de matéria escura e energia escura, sobre as quais nós ainda não fazemos a menor ideia do que seja. Mas para os 3,5% terem a configuração estável que tem, nós precisamos daqueles outros 95,5%. E nós vamos precisar, talvez, de outras físicas que virão. Hoje não podemos conceber mais nada, porque temos as limitações naturais do estágio evolutivo atual. Mas nos esperem, porque no futuro nós todos vamos acompanhar uma marcha evolutiva inevitável da história humana. E quando a gente lembra em mundo regenerado, nós nos lembramos que aqueles que obstam o desenvolvimento do grande todo da família universal na Terra, viverão em outra realidade, porque há sempre mundos para todos, mundos de Deus, mundos divinos, mas os que permanecerem verão uma marcha acelerada de progresso como nunca nós vimos e nem poderíamos sonhar, mesmo com tudo aquilo que nós conhecemos hoje, e não é relativamente tão pouco. Pois bem, é a física para as pequenas dimensões. E aqui, para não perdermos de vista, o pai da mecânica quântica, Planck, numa foto do ano de 1918. E aí a ideia da disparidade entre a teoria clássica e os resultados experimentais do laboratório. E essa defasagem fez com que os físicos se debruçassem. E aí Planck resolve a questão trabalhando a quantização da energia. E aí nós tivemos a ideia das equações de Maxwell,
descrevendo o eletromagnetismo e a luz como onda, mas com a quântica veio a ideia do fóton, ou pacotes de energia, o quantum, e a nova ideia de que a luz tem um comportamento dual, funciona como onda e se projeta a velocidades acima da luz. As radiações eletromagnéticas, normalmente até 300 mil quilômetros por segundo no vácuo, mas as ondas mentais são taquiônicas e que é também da não localidade da mecânica quântica. De tal maneira que Einstein ganha o Nobel de Física em 1905 por causa da natureza corpuscular da luz, provando o efeito fotoelétrico. Pois bem, a luz, então, ela tem dupla personalidade. E isso é interessante do ponto de vista da mediunidade, do ponto de vista das questões mentais, das questões das orações, das preces, das irradiações, e aquilo que tem a ver com o entrelaçamento de novo. E como foi comentado pelo André agora há pouco pela manhã, vocês imaginem um grupo de pessoas que se conheçam e que numa determinada ocasião tenham um momento de prece pelos enfermos, pelos sofredores, pelos espíritos em grandes dificuldades no mundo espiritual, e a ideia do quanto esta coesão de uma equipe pode gerar ondas superpostas, ondas que se somam, e tudo isto terá um efeito desejado. E pela natureza corpuscular da luz, também terá um efeito a nível biológico, a nível somático, a nível perispiritual, a nível de qualquer coisa que seja estruturada, como é estruturado o corpo humano, como é estruturado o perispírito dos humanos aqui na nossa Terra. Não vamos entrar nisto porque não é tão interessante. Uma figura de Einstein em 1921, Louis de Broglie em 1929, todos eles nobéis de física. O átomo de Thomson em 1937, esse é o tio Niels Bohr. Por que eu digo tio? Por causa daquela ideia das materializações e da possibilidade de conversar sobre física justamente com ele. E a ideia de algo que veio depois. Há muito tempo atrás, antes, na época de Kardec, por exemplo, nós não tínhamos ideia do que era um átomo. O átomo era da visão atomística de Dalton, no sentido de que não se sabia do núcleo e dos nucleons e não se sabia da nuvem eletrônica. Hoje, nós trabalhamos com ordem de grandeza de 10 a menos 18, a nível dos quarks e dos leptons, como o exemplo mais importante é o elétron. E a ideia do princípio da incerteza de Heisenberg, a equação chamada equação de Schrödinger, vejam que simples. Eu percebo que vocês já vão levá-la para casa. E que antes do anoitecer vocês estarão, fazendo algumas derivações e integrações de cálculo infinitesimal e usando as lagrangianas para vocês então verem aonde que isso pode ser aplicado. Percebi uma grande motivação na mente de todos vocês, Quanticamente eu pude perceber. A ideia, portanto, ela é de 1925, ela é a chave mestra da física moderna e a teoria quântica ganhou um avanço enorme com ela. Hoje, se nós fôssemos um tratamento mais quantitativo das questões da física moderna, nós íamos ter mais cabelos brancos com muita rapidez, porque são grandes desafios na área do cálculo. A equação de Schrödinger, aqui está ele. Reparem, aqui a ideia de um átomo, de um nucleon antes dele se dividir. Olhem como nós podemos vê-lo hoje. E tudo isso aqui são quarks e gluons, fazendo parte propriamente da estrutura de partículas elementares cada vez mais infinitesimais. A ideia pela física nuclear, decaimento alfa, beta e gama, reações nucleares, fissão do átomo, energia nuclear, datação radioativa com carbono 14, evolução das estrelas, as gigantes vermelhas, as anãs brancas, as estrelas de nêutrons. Vocês já ouviram falar em Geminga? Quem é Geminga? Normalmente nós pensamos que a sede do sistema solar é o Sol e os planetas girando em torno do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e assim por diante. Mas existe uma estrela pequenina, mas ela é altamente massiva,
e ela foi descoberta por astrônomos milaneses em 1975. E ela, por ser massiva, é ela que domina o Sol e os nossos planetas. Nós todos giramos em torno de Geminga, que é uma estrela de nêutrons que só irradia radiações gama, de tal maneira que os buracos negros, tudo isso faz parte do campo de estudo da física nuclear. Quando olhamos para cá, parece um céu nublado, mas isso aqui é uma anã branca. Ela é como se fosse uma estrela na infância. E a ideia de uma gigante vermelha, a ideia a seguir daquilo que nós chamamos de buracos negros, a fotografia de uma imagem de outro e a ideia de um desenho que mostra para nós o que pode acontecer com a própria luz no íntimo de um buraco negro. Lembrando que hoje se sabe que buracos negros estão praticamente no centro de todas as galáxias do universo. De tal maneira que tem coisas lindas, aqui outro buraco negro, e a ideia de que é uma das mais lindas estruturas do céu que nós conhecemos. E aqui nós temos uma galáxia chamada Galáxia do Sombreiro, porque lembra um chapéu a estilo mexicano. São 1,5 trilhão de estrelas que moram ali. Reparem, consequências da mecânica quântica, semicondutores e chips dos computadores. Olha a revolução de paradigma novo. Telefones celulares, nanotecnologia, interação entre luz e matéria e a invenção do laser, o feixe de luz coerente, a ressonância nuclear magnética em medicina, supercondutividade e técnicas de criogenia, predição e detecção de antimatéria, entendimento sobre radioatividade e desenvolvimento da energia nuclear, tecnologia espacial, dimensões extras, teoria das cordas, buracos de minhoca e multiversos, matéria e energia escuras, antimatéria e bóson de Higgs, supercondutividade em alta temperatura crítica, high TC, nanotecnologia, inversão de polos magnéticos da Terra, origem dos raios cósmicos, isso é recente, quintessência do universo, isso é lindo, e o mundo taquiônico. Vocês entendem a ideia de como aqueles livros para bebês e crianças fazem sentido? Como será quando nós voltarmos a este mundo, se tivermos a oportunidade, e continuarmos a nossa escolaridade por aqui? Quantas coisas novas consideraremos, quantas coisas novas conheceremos a partir da nossa infância, com os nossos pais, os nossos mestres na escola? Pensamento como radiação eletromagnética já vimos, e ele é ponderável, porque ele é constituído de onda e de partícula por ser eletromagnetismo. Sai do centro coronário para córtex, para todo o sistema nervoso, para todas as células até o exterior. E o que nós já vimos? Que dependendo do padrão dos nossos pensamentos, nós somos os primeiros a recebermos um verdadeiro banho destas ondas que nós mesmos, em nossas mentes espirituais, nós geramos. Muitas das enfermidades e das doenças desconhecidas na origem, e outras em que nós conhecemos apenas uma parte dos mecanismos que as engendram, na verdade têm a ver com os padrões mentais de criaturas humanas ainda imperfeitas como nós, e em que ainda pensamos e temos como ideias e ideários aspectos que ainda não são definitivamente vinculados ao Evangelho de Jesus e aos postulados que nos conduzem a uma vida reta no sentido do progresso e da evolução. Como ondas de rádio, de raio-x, tem essas propriedades e vai a curtas e grandes distâncias, e nós temos fenômenos mediúnicos, inclusive, que nós podemos examinar sobre este prisma, sobre esta ótica. É o atributo essencial do Espírito Eterno, propulsor e construtor da vida, da evolução e do universo, que individual e coletivamente retorna para Deus, seja na Terra ou em qualquer parte, para a sua eterna felicidade. Adequando as ideias simples da física. A física é simples, ela tem questões que ela precisa examinar que vão trazendo alguma complexidade, mas é só uma questão de dedicação e de estudo. Todos podem aprendê-la e não se esqueçam, mais dia menos dia, todos teremos que conhecê-la de perto.
E às vezes eu brinco dizendo que Deus é físico, porque para ter construído o universo como nós hoje vamos conhecendo aos poucos e nos deparando, tem que conhecer sobejamente tudo isto, e muito além do pouquinho que hoje a natureza humana, ainda precária, já propriamente conhece. Não precisamos ver isto de novo, Jacobo Grinberg, Zilberbaum, olha vocês aí amanhã. Vejam só, existem as historinhas infantis, nós vamos lê-las também, os nossos pais vão lê-las para nós na vida futura. Mas entre uma história colorida e outra, mecânica quântica. Não é maravilhoso nós imaginarmos isso? Aprendermos desde logo coisas que hoje para nós não são tão simples? A ideia dos semicondutores e os chips de computadores, a ideia do Vale do Silício nos Estados Unidos, a ideia do laser utilizado para a retinopatia diabética e outras questões ligadas aos problemas da saúde humana. O que é isto? Microscopia eletrônica só é possível por avanços da ótica nos domínios da quântica. O que mais? Vocês estão vendo uma região bem avermelhada? E aqui nós temos o quê? Um amarelo, não é verdade? Isto é fotografia com nanotecnologia, só a partir da física moderna. Isso aqui somos nós no futuro. Isso aqui é um embrião humano com 5 dias de vida, tentando se implantar na superfície interna do útero materno. Aqui a cabeça, aqui a cintura escapular, a cintura pélvica, a coluna vertebral e o resto todo vai se desenvolver depois. Vocês já imaginaram a medicina junto desta física, tratando as questões que são questões de erros, de equívocos e de aspectos de doenças que acometam as crianças ainda na vida embrionária e na vida fetal? Isto é progresso. Lembram da ideia do título? Física quântica, paradigma quântico, evolução do ser e do universo. Cuidar de um paciente antes dele nascer, quando ele é vida plena, mas ainda de 5 dias, é algo para favorecê-lo, para que ele seja menos deficiente, menos enfermo e tenha um corpo físico que possa realmente se traduzir no seu planejamento reencarnatório novo e para o qual ele fará a sua vida e nela vai fazer a evolução. Muito bem, existem outras questões, por exemplo, a mecânica quântica com a teoria da relatividade. É chamada teoria quântica de campos e descreve as partículas elementares que constituem o universo todo. Antipartículas de Dirac, os neutrinos de Enrico Fermi, as partículas de interação nuclear com Gell-Mann, partículas de interação eletrofraca de Salam, Weinberg, Rubia. São questões que nós vamos conhecer no futuro. Aqui a ideia de que ou a partícula ou a radiação eletromagnética é em determinado momento onda, em determinado outro momento partícula, e em um determinado momento uma transição entre partícula e onda, né? Numa situação partícula-tempo, partícula-onda que nós poderíamos chamar de espaço-tempo. A ideia de partículas oscilando, coloridas por isso, o conhecimento mesmo da mecânica celeste, mas com os elementos de tecnologia, de telescópios extraordinários, para conhecermos a vida dos mundos, mas a partir de grandes prodígios que só são possíveis pela mecânica quântica. E aqui de novo a ideia daquele que é o telescópio Hubble. Aqui a Estação Espacial Internacional, onde vocês poderiam estar vestindo estas coisas e olhando o planeta Terra de tão longe e descobrindo novas tecnologias e novas questões com as bases da nova física. Aqui uma sonda, onde é que essa sonda vive até hoje? Em Marte. E isso aqui é um robô de altíssima tecnologia. Para isso existir, e mais do que isso, para levá-lo até Marte, nós precisávamos da nova física. Sem ela, nós estaríamos, nem na Lua nós teríamos ido a questão de algumas décadas atrás.
e as noções de laboratórios espaciais, registrando as questões mais lindas que nós poderíamos buscar, e aqui a ideia de um planeta recém-estudado e outros que vão sendo propriamente desvendados na sua natureza. Paul Dirac, um dos pais da nova física, uma criatura extraordinária que uniu dois grandes ramos de conhecimento da física. A ideia de conglomerados galácticos, de substância divina, quântica, fazendo parte dos domínios da mecânica quântica a nível celestial e cósmico. A ideia de nebulosas, de berçários de estrelas. Cada um desses pontos brancos ou é uma estrela ou é uma galáxia. E isso é tão monumental que muitos desses pontos brancos chegaram à Terra e foram fotografados, mas os seus lugares originais já não existem mais, porque as estrelas, elas também nascem nos berçários, elas têm a infância, a juventude, a vida adulta, a senescência, e elas depois explodem, implodem e devolvem o seu material para o conjunto da vida universal, e isso tudo vai repovoando certos contextos e vão originar mundos outros mais adiante. Então, são descobertas extraordinárias, e nós precisamos lembrar que todo o conhecimento que depreendemos daqui são motivações, são estímulos sobre a vida divina, sobre Jesus, o condutor do orbe da humanidade, que conhece tudo isto e que tomou para si este empreendimento divino de cuidar da terra, de cada um de nós, nos mostrando o caminho reto da evolução e nos deixando a herança maravilhosa dele e dos grandes instrutores espirituais. A ideia, conhecemos só isto aqui, a matéria ordinária visível. Matéria escura e energia escura, nós não conhecemos nada e temos que avançar. A mesma ideia que a ideia do pouco que conhecemos e o que ainda precisamos conhecer. Grandes nobéis do futuro, talvez quando nós estivermos todos já desencarnados e reencarnados numa nova etapa, serão aqueles que dirão para nós: olha, energia escura e matéria escura é isso, 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 isso. Aprenderam? Porque hoje nós não fazemos a menor ideia ainda. A ideia da antimatéria, se temos o elétron, temos o pósitron com a carga inversa. Aqui, o laboratório que fica, o CERN, que fica na fronteira da Suíça, em Genebra, com a França, e aqui a história do bóson de Higgs, que nós não vamos esmiuçar no dia de hoje, em função de que temos que lembrar de outras coisas. E, portanto, a ideia de algo que vamos gradativamente conhecendo. Ganhamos de espíritos extraordinários, que vieram do alto, são espíritos preparados. Quando nós estudamos o mundo espiritual, nós um dia conversamos aqui, do nosso lado umbral médio, onde André Luiz esteve alguns anos no início, umbral inferior. Lísias nos informando sobre as trevas, dizendo que são os lugares da vida mais inferior que se conhece na colônia Nosso Lar. A vida em regiões trevosas. E abaixo das trevas ainda temos as zonas abissais. Mas, olhando para cima, o umbral superior, como a colônia Nosso Lar, é umbralina, mas é um umbral diferente. E nós todos sonhamos, quando líamos o livro, de vivermos lá, se desencarnássemos e fôssemos lá aceitos. Pois para cima do umbral superior, temos a imensa esfera de vida na Terra, de arte, cultura e ciência. De onde vieram os grandes cientistas com uma determinada evolução moral, mas uma grande evolução de caráter científico? Foram reencarnando sucessivamente no campo da biologia, da medicina, da genética, da ecologia e também a nível da física clássica e da física moderna. Todos eles descendo para viverem aqui, implementando o conhecimento novo e nos trazendo pelo conhecimento a libertação num sentido mais amplo e mais benéfico. Doutor Sérgio tem mais 10 minutos. 25? Mais 10 minutos. 5 ou 10? 10. 10. Não, eu já vou terminar antes, vou até deixar, viu, André? Se prepare, mais tempo para você depois do intervalo. Isso, olha, eu vou dizer para vocês, é a maior caridade que eu posso fazer.
É sério, é ceder o tempo, não é? A Ana sabe disso. A Ana me controla e me cuida sempre, não é verdade? Muito bem, então nós gostaríamos de dizer que a mecânica quântica é uma teoria cujo sucesso dificilmente será igualado. Explicação quântica é universal. Única, talvez, exceção, o interior dos buracos negros. Nos fenômenos cotidianos vale a clássica, que decorre da quântica em limites apropriados, macroscópicos, que é da nossa vida humana mais simples. No muito pequeno, a teoria quântica se mostrou correta. Para o universo como um todo, conseguimos explicar a evolução do universo desde trilionésimos de segundos após o Big Bang. Não que eu queira dizer aqui que o Big Bang é o princípio de tudo. Nós trabalhamos com a outra hipótese, a hipótese do universo eterno, que é de Mário Novello e de outros pesquisadores. Até hoje, isso aqui são 13,7 bilhões de anos aproximadamente. A eletrodinâmica quântica tem precisão de uma parte em 10 bilhões. A teoria passou à frente da experiência. Por exemplo, 30% do PIB dos Estados Unidos tem a ver com a mecânica quântica. Desdobramentos a nível de ciência, a nível de economia, a nível de uma série de outras questões da vida humana e cujas ferramentas fundamentais derivam da mecânica quântica e da teoria da relatividade. Descrição do universo primordial, explicação da abundância de matéria, explicação de aspectos das interações fraca, eletromagnética e forte, comportamento quântico da luz, lasers e outros aspectos teóricos essenciais da mecânica quântica. E aí vem outras questões, que são as questões espirituais. Concepção do ser humano, corpo e alma, espírito e matéria, materialismo versus espiritualismo. Se nós vimos exemplos do estudo da quântica aplicado nas questões próprias tangíveis da vida humana, no mundo espiritual tudo é quântico também. A física que aprendemos aqui hoje, desde a infância, naquelas imagens que nós traduzíamos o que existe no mundo corrente, a ideia de que no mundo espiritual todos estudam física. Então não adianta dizer, querendo escapar, quando eu desencarnar, se lá tiver a mecânica quântica, eu vou estudar. Mas lá já existia. Daquela esfera de arte, cultura e ciência, que nem é a mais alta, depois vem a do amor fraterno universal e depois vem a do governo da vida, a da ciência, arte, cultura, é aquela onde esse conhecimento todo foi devidamente elaborado num primeiro tempo, numa primeira oportunidade. Vieram eles e trouxeram isso tudo para cá. Como aquele que descobriu, por exemplo, a vacina, é dessa mesma esfera, Edward Jenner, um médico inglês. Numa ideia da varíola que matava as crianças todas, daquela determinada região de Londres, ele tira o inoculado propriamente de vesículas de doença varíola de pessoas enfermas, e ele tira o inoculado com os vírus e ele inocula em quem? No filho, onde todos temiam a morte pela varíola. E por ter feito isto, porque trouxe do alto a ideia fundamental da vacinação, quantas vidas foram salvas nas campanhas de vacinação do mundo inteiro até hoje? Quantas doenças foram evitadas? E a ideia qual é? O mundo superior descendo para nos ajudar. Seguindo adiante, a ideia de tangenciar a espiritualidade com a física moderna. Eventos locais e não locais, a localidade e não localidade, acima, portanto, da velocidade da luz. Teoria das supercordas e universos paralelos. Nós trabalhamos com a ideia de três vamos dizer, referenciais de espaço. E o tempo, x, y, z e o tempo. Um universo quadridimensional, em volume, evolução temporal desse universo. Mas a ideia de que são 11 estruturas diferentes, são 11 níveis diferentes, e nós provavelmente teremos que estudar essas coisas envolvendo o mundo espiritual e as chamadas 11 dimensões ou universo multidimensional.
teoria dos campos unificados, a unificação da física, com a qual Einstein trabalhou, usou 19 anos da vida dele para trabalhar as 4 grandes que nós falávamos pela manhã, numa só. Universos quânticos múltiplos, universos paralelos a N dimensões, N, o número que você colocar. E nós estamos acostumados a olhar as fotografias lindas, achando que tudo é aquilo, mas aquilo tudo são 3,5% daquilo que existe de fato no universo. O fenômeno da consciência e da vida nos múltiplos universos, um modelo para explicar a vida como um fenômeno que habita em todos os níveis do universo. Isto é um salto quântico de conhecimento. E o futuro nos reserva estudarmos isso, porque agora nós temos que nos deter em coisas mais humanas e simples, mas fundamentais, para que tenhamos um grau de liberdade que nos permita avançar um pouco mais. Existe a física quântica, mas existe a nova física. É uma vertente da moderna, incorporando o espírito, que os físicos chamam de consciência, como parte integrante de seus modelos físicos. Consciência fora da matéria, iluminação e saltos quânticos da consciência, estados elevados da consciência espiritual, explicado através do modelo quântico, assim como os saltos quânticos dos elétrons, respectivamente, nas suas nuvens eletrônicas. Estados ondulatórios da consciência, modelos matemáticos para explicar como funciona a nossa consciência, como mudar estados vibratórios e atingir estados elevados de consciência. E a oração, a prece intercessória, a prece, vamos dizer assim, no sentido puro da amorosidade exercida pelo Filho de Deus, tem a ver com isto. E olha o entrosamento entre os diversos ramos do conhecimento. Expansão da consciência e mudanças na frequência cerebral. Como modificar a estrutura da consciência para expandir nossas capacidades mentais. Nós não sabemos que o cérebro, na verdade, ele é utilizado 10, 12% da sua realidade. Por quê? Porque o nosso acanhamento moral nos limita. E nós temos já uma base encefálica, cortical, neuronal, celular, para irmos muito mais adiante. E isso mostra um caminho longo que nós vamos percorrer, especialmente quando nós nos desvencilharmos dos muitos vícios humanos e soubermos substituí-los pelas virtudes que estão lá no Evangelho de amor de nosso Mestre Jesus. O experimento aquele de Grimberg, comunicação quântica, comunicação interestelar e interdimensional sem delay, comunicação à distância com sinais eletromagnéticos, experiências fora do corpo e o modelo da consciência quântica, viagens astrais e contatos com espíritos fora do corpo, fenômenos anímicos e fenômenos mediúnicos. Mas nós não podemos perder de vista o essencial. Mas o essencial é amor, e o amor é quântico também. A ideia do que precisamos realizar, a ideia da educação dos sentimentos e a nossa reforma pessoal, o trabalho interior. Não adianta nós querermos que o mundo seja melhor pela ação externa de todos aqueles que se debruçarem sobre o projeto de renovação da humanidade. O mundo novo, o mundo do futuro, na Europa, no Brasil, em qualquer parte, começa em qualquer um dos filhos de Deus, e especialmente no campo da família humana, a célula fundamental onde os espíritos se encontram para evoluírem conjuntamente, progredirem juntos e se libertarem de questões mais antigas com as quais nós ainda estamos empenhados. Altruísmo, pacificação, solidariedade, fraternidade, caridade desinteressada, capacidade de perdoar. Essa é a nossa necessidade primeira. Por isso que as crianças de agora, muitas delas já conhecem isto. São crianças que já progrediram espiritualmente em outras questões, não em todas, e elas estão já estudando questões de uma nova física para aliar muito bem o desenvolvimento moral que já detém e o desenvolvimento científico que estão buscando nos lares da Terra, como já possuíam nas escolas do mundo espiritual. As crianças que vão reencarnando começam a estudar a tal ciência universal que eu falava no início,
no mundo dos espíritos e vão se encaixando nas escolas da Terra para continuarem o seu desenvolvimento, o seu estudo. Esse trabalho que eu coloco aqui não é um trabalho externo, seja ele assalariado, seja o trabalho voluntário. Não me refiro nem ao trabalho no centro espírita, de dedicação amorosa a tudo que existe ali de elementos de progresso para as comunidades, mas eu me refiro ao trabalho interior. Nós podemos estar no espiritismo, mas é o espiritismo que tem que estar em nós, guiando a nossa realidade mais profunda, para não haver incoerência de sermos uns nas reuniões no centro espírita, mas sermos muito diferentes em casa ou na comunidade. Nós temos que ter coerência, e essa coerência, se nós quisermos, ela é quântica também. De tal maneira que a prece, o vínculo com a vida espiritual superior, a oração lá dos tempos de antes de Jesus, ele preconizando o orar e o vigiar, no sentido mais extraordinário que alguém poderia ter nos ensinado, foi ele quem fez, a espiritualização das experiências humanas. Nós estamos aqui, nessa terra maravilhosa que é Lisboa, em Portugal, estamos estudando durante todo um sábado questões tipicamente que entrelaçam as questões materiais e espirituais, mas nós somos muito poucos no cenário imenso da Terra. Onde estão os outros? O que fazem os nossos irmãos ainda distraídos das questões essenciais da bondade, da caridade, da fraternidade, do amor universal? Espiritualização das experiências humanas todas, e por isso mesmo sabermos a partir disso a finalidade da nossa existência. Para começarmos a terminar, a física é a mãe das ciências. Tudo no universo está no governo de leis eternas e imutáveis que o homem vai conhecendo cada vez mais e melhor. A física moderna permite isto, conhecimento amplo e profundo do macro e do micro. Tudo no universo é quântico, se quisermos. Sem exageros, sem uso inadequado da terminologia quântica. A vida essencial é a do espírito, da alma, junto ou fora da matéria, na terra, no mundo espiritual, na pluralidade dos mundos habitados. Uma reflexão para nos determos amanhã. Espírito, energia pura. Perispírito, matéria sutil, partículas elementares, antimatéria, campos. Espíritos compostos de objetos quânticos mantidos juntos em uma configuração estável por campos, ou fluidos na terminologia da codificação, lembrando do fluido cósmico universal. Os fluidos são campos, muitos deles. O éter como meio para a propagação da luz não existe, foi devidamente assentado há muitos anos atrás. O princípio da causalidade desmoronou. Flutuações quânticas na energia do vácuo convertidas em partículas de matéria, fenômeno rotineiro em aceleradores de partículas. Aqui o pai da ciência mais recente, Galileu Galilei, lembrando que ele quase perdeu a vida, como perdeu a vida Giordano Bruno. E ele só não desencarnou porque ele buscou as ideias de Copérnico e, usando as pequenas lunetas realizadas, feitas por artesãos milaneses, italianos, ele levantou as lunetas para o céu e aí ele criou a revolução científica. Passou a haver a ciência da observação com Galileu Galilei. E querem uma questão que é uma questão que espírita gosta muito. Galileu Galilei e Camille Flammarion, a princípio, são o mesmo espírito. E é este Camille Flammarion, médium extraordinário, que escreveu diversos livros, alguns do francês estão já em língua portuguesa, e que é uma figura, vamos dizer assim, que acompanha a história da humanidade e é um espírito da codificação, como Galileu, que ditou algumas determinadas mensagens. E para terminarmos de vez, Ana, as ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando junto com a ciência. Quem disse isso? Tinha que ser Allan Kardec. A ideia, para concluirmos, uma reflexão para refletirmos depois. Dia chega em que só a mente existe, na plenitude da vida, gloriosa de sabedoria e de amor, na comunhão divina. Então,
O verme humilde que se transformara com o tempo em homem problema, somos nós, será no império do universo um príncipe de luz. Este é Pascal, Blaise Pascal, espírito, outro dia, quando estávamos preparando um determinado material. Muito bem, não vamos ver isto. Olhem que coisa curiosa: sintonia psíquica, ressonância mental, indução, magnetização do perispírito, teletransporte quântico. Isso não é para nós, mas tem a ver com mediunidade e física. Fica para um outro momento, porque precisamos encerrar. E a ideia é de agradecermos vivamente, mais uma vez, o carinho, a atenção, os sorrisos de vocês, alguns com os olhares preocupados quando nós introduzíamos algumas questões. E eu ainda, nessa finalização, gostaria de pedir a todos vocês, que têm todos um carinho muito grande pelo Brasil e pelos brasileiros. Nós atravessamos uma fase delicada da nossa história. E eu gostaria de solicitar humildemente que, quando vocês se recordarem, orem pelo Brasil e pelos brasileiros. Muito obrigado.